Aqui no Malha Fina, Hard to Say I'm Sorry. O Malha Fina tem o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. E da Protege Medicina do Trabalho, sua empresa em boas mãos. Convidado do dia. A gente tem um enorme prazer de estar recebendo nessa manhã de quarta-feira, 24 de setembro, a Edília Carmo. Edília Carmo, que é da APADEV, essa importantíssima associação para as pessoas que têm aí as suas necessidades para lá de especiais. Vamos falar muito hoje de tratamento, de recuperação, entre tantas outras coisas que podem ser felizmente ainda tratadas, né, desde que dentro de um prazo, né, possível. Edília, bem-vinda, Rasca, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos falar desse seminário, né, que acabou se tornando um seminário para a gente falar do tratamento da retina, né? Muita gente sofre, infelizmente, com os males dos olhos, né? Mais precisamente da retina. Muitas vezes, cuidado esse que poderia acontecer mais cedo e diminuir um pouco esse tratamento tão complicado que é fazer um tratamento de retina, né, Edília? Você melhor do que ninguém pode me explicar melhor como é que vai ser esse seminário, né? Sim, então, no dia 29 de setembro... Semana que vem, terça-feira. É o dia da retina. Então, durante o mês de setembro, há várias campanhas em vários municípios, como tem a Retina Rio, Retina Brasil, Retina São Paulo, Cabo Frio. E nós da APADEV sempre participamos desses eventos. E eu pensei o quê? Por que não fazer na nossa cidade também a retina, de cuidados com as doenças da retina, que muito é desconhecido das pessoas, da população, né? E o que leva à perda da retina, né? Do que leva às doenças a ser causadas, muitas vezes até por falta de cuidado, de higienização com as mãos, coceira, ardume na visão, aí há descolamento, há doenças pela idade, há doenças também que já é de nascença, genética da retina, que são as doenças raras, desconhecidas de muitas pessoas, né? Então, isso. E para tal, né, a gente tem aqui a nossa grande APADEV, que é a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais de Angra dos Reis, né? Edília, quanto tempo que a APADEV está assistindo, né, os necessitados aí? Há 24 anos no município de Angra dos Reis. São 24 anos de luta, né? E agora vocês conseguiram, depois de muito participar fora da nossa cidade, trazer aí profissionais para Angra dos Reis, para um seminário, né? Para a gente explicar um pouco mais essas possibilidades de tratamento e alertar as pessoas para os cuidados, né? Que antes de tratar, ter o cuidado é melhor, né? Antes. Sim. Então, tem o especialista em retina, né? E nós procuramos, assim, aproveitar o que nós temos no nosso município, né? Exato. Então, nós vamos trazer o oftalmo do Rio. Mas as pessoas que vão estar falando lá, que vamos ter endócrino, que também é muito importante nos cuidados da saúde para evitar a perda da visão, nutricionista. E vamos ter ozonoterapia falando desse procedimento, né? Desse novo tratamento de terapia. Exatamente. Que dia que vai ser, Edília? No dia 30 de setembro. 30 de setembro é terça-feira. De 8h30 às 17 horas. E vai acontecer ali no CEA, no auditório do CEA, na Praia da Chácara. Não só as pessoas acometidas por algum tipo de deficiência ou não, estão convidadas a participar, né? Sim, nós vamos ter também, né, na área cultural, nós vamos ter o próprio deficiente visual fazendo a área cultural do evento. Exato. Nós teremos aí, vamos estar lançando aí surpresinha, e nós vamos ter também o teatro, né, uma peça pequena apresentação, porque para não estender muito, né, ocupar o tempo, que está tudo programadinho nos horários. Então teremos aí várias atividades. Tenho certeza que as pessoas irão gostar muito. Exatamente, até porque, né, Edília, infelizmente, né, as pessoas acometidas por algum tipo de deficiência visual acabam meio que
se isolando da sociedade, né? E aí vira um outro mal, vira um mal social, né? Aquela coisa da depressão, entre tantas outras coisas. E quando a gente tem a possibilidade de alertar para o cuidado, é muito legal, né? Porque, infelizmente, a gente hoje ainda vê tantas pessoas perdendo a visão ou ficando debilitadas com a baixa visão, entre tantas outras coisas, e acaba atrapalhando muito a vida da pessoa, né? Como um todo. Sim. Lá na associação mesmo, a gente vimos que aumentou o quadro de pessoas perdendo a visão devido à idade, outros até mesmo desconhecido, né, de não cuidar da saúde. Tem pessoas novas com 30 e pouco, 40 anos com a diabetes, né, que é a retinopatia diabética, uma das vilãs aí da cegueira. Então, as pessoas hoje estão mais propensas ao diabetes, né? Então, ela tem que se cuidar, tirar o cigarro, bebida, procurar uma vida mais saudável para ter uma qualidade de visão bem melhor do que, né, muitos não tiveram a oportunidade. Atividade física, boa alimentação, e para tanto a gente vai ter lá especialistas que podem sim alertar e evitar um problema maior. Por outro lado, vocês estão tendo grandes apoios aqui na cidade, e a gente que está circulando aí pelas ruas, a gente já se deparou, por exemplo, com um outdoor gigante aqui na Praia do Anil, falando do Hospital de Olhos de Angra dos Reis, que eu acho que vai ser uma grande vitória. Acho que o pessoal da APADEV está muito feliz, né, com essa nova possibilidade, né, Edília? Porque hoje, né, ainda em 2025, a gente vê muitos pacientes saindo de Angra dos Reis para fazer tratamento em Resende, fazer tratamento em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E a gente vai ter aqui uma possibilidade única na Costa Verde de ter um hospital de olhos na nossa cidade, né? Sim, nós estamos super felizes, né? Porque durante esse tempo que eu estou na associação, eu vi muitas pessoas perderem a visão pela demora, né, de tratamento fora do município, às vezes sem condições de arcar com os exames, sem condições de comprar colírio. Que nem a gente temos lá na associação pessoas que perderam porque não tinham condições de comprar um colírio de 200, 300 e poucos, né, reais, que é caro. E também, no final desse evento, vai ter a superintendente que vai estar falando como vai funcionar o Hospital dos Olhos, né, o que teremos e isso acho que é muito importante para as pessoas, né, ficarem atentas e realmente cuidar dos olhos, porque a gente vamos no clínico geral, mas não vamos no oftalmo. Pelo menos uma vez ao ano a gente deve sim no oftalmo para saber como estão os olhos, principalmente a partir dos 40, que a gente tem que cuidar mais, porque não cuidamos mais novo, nos 40 temos que ainda tem aqueles, Edília, que nem no clínico geral vão, né? Sim. Infelizmente. Sim. A gente, no Brasil, ainda tem uma possibilidade muito grande com o nosso SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que possibilita a inserção da pessoa, desde um médico da família, desde um oftalmo, desde um otorrino. Fazer esse acompanhamento é muito importante, respeitar o histórico familiar também. Muitas pessoas infelizmente, né, tem uma carga hereditária e algumas vezes, algumas doenças, né, são geneticamente falando, passadas de pai para filho ou não, mas o SUS está aí para a gente fazer esse determinado tratamento. É importante as pessoas ficarem alertas e nunca negligenciar com a saúde, seja ela dos olhos, da pele, do ouvido, de todo o corpo, né, Edília? Porque, infelizmente, o tempo vai passando e as pessoas só vão se despertar para o tratamento quando a coisa já está para lá de desacerbada, né? É verdade, isso acontece muito, né? E até estava comentando agora há pouco com você que nós temos lá um deficiente visual que perdeu a visão, ele era motorista, não cuidava, porque a motorista, seja de táxi, ou seja, tem uma vida muito corrida, alimentação desregrada, né? Então ele não se atenta e gasta muita visão, né? Sim. E aí o que aconteceu? Ele acabou perdendo a visão. E ele fala que se fosse hoje, seria diferente. Foi por diabetes, ele tinha diabetes, e não se cuidou, não se tratou. A coisa foi tomando um rumo que
ficou insuportável. Existe ainda tratamento, algumas coisas, algumas doenças da visão, por exemplo, glaucoma, você melhor que eu pode falar, tem um tratamento mais complicado, outros nem tem tratamento, mas se a gente diagnosticar no início, as possibilidades aumentam, a janela da alma abre, né, Edinha? Sim, porque o glaucoma, quando ele é diagnosticado, você vai usar o colírio, vai seguir direitinho e você não vai ter perda visual. E também tem as cirurgias, né, que é para estabilizar a pressão ocular. Exatamente. As possibilidades estão aí. A gente vai saber, por exemplo, nessa terça-feira, durante o seminário, com a presença do superintendente aí da saúde, o que a gente vai ter de verdade acontecendo nesse novo hospital, o Hospital de Olhos de Angra dos Reis, que está sendo aí construído ali no Parque das Palmeiras, e é uma grande esperança, não só para a pessoa que já está com o problema sendo acompanhado, mas para aqueles que podem evitar alguns problemas. A gente sabe que o município gasta muito dinheiro com essa coisa do transporte, de levar o paciente. Tem aquela coisa de acordar às 3 horas da manhã para pegar um ônibus, uma van, qualquer coisa que seja, e sair do seu domicílio, vai dificultando cada vez mais, uma vez que normalmente esse paciente não vai sozinho, porque ele tem que levar um acompanhante, às vezes um carro que caberia uns 5 pacientes, vão com 2, porque sim, tem um acompanhante. Tem que ter um acompanhante. Em determinado tratamento, a pessoa volta com um colírio ardendo os olhos e por aí vai. E precisa, sim, de ter ali uma coisa nossa, né? Esse Hospital dos Olhos vai chegar diria num bom tempo, talvez um pouco atrasado, mas já está chegando, né? Já é uma novidade, né? Sim, nossa, vai ajudar muitas pessoas, né? Tem pessoas que eu já ouvi alguns comentários, para que esse Hospital do Olho, sendo que tem isso, tem aquilo outro, mas ele não sabe a importância que tem do Hospital do Olho para aquele que está com problema de visão, para aquele que tem que recorrer, os ônibus saem cheios para Resende, né? Então, quer dizer, essas pessoas precisam ser acompanhadas. Quem tem esse pensamento de para que o Hospital do Olho, ele tem que repensar um pouco sua vida, que está vivendo errado, né? Sim. Porque eu não posso achar que a minha necessidade tem que se sobressair sobre a necessidade do amigo que está do lado, porque às vezes uma pessoa tem um problema no pé, outro tem um problema na orelha, outro tem problema nos olhos. Por que não? Se a gente pudesse ter um hospital para cada órgão da nossa cidade, seria maravilhoso, mas a possibilidade agora está acontecendo para o Hospital dos Olhos. Daqui a pouco a gente vai ter um Hospital do Câncer, já é uma outra conversa. Mas, felizmente, a gente está tendo essa possibilidade de esse tratamento, né? Como você bem disse, né? Às vezes um colírio para uma semana, 2 semanas, um mês, custa R$200, R$300. Só quem está passando por essa dificuldade sabe como é que é. E acaba se tornando, né, Edília, uma doença da própria família, porque todo mundo tem que se dedicar de alguma forma àquele paciente. É uma hora que tem que pingar o colírio, que não pode deixar de pingar. A pessoa já está debilitada, muitas das vezes já tem aquela perda agravada pelo tempo e não pode, simplesmente não pode deixar de usar. Sim, lá na associação a gente temos muitas histórias, temos vivências muito tristes, né? Falas muito tristes, né? E aí eles são muito propensos à depressão, e a gente procura sempre ter lazer, ter coisas, porque a maioria perde adulto, né? Tem um senhor lá que ele após Covid perdeu a visão. Que nem ele falou, eu entrei no hospital enxergando, andando, eu saí de cadeira de rodas sem enxergar. Hoje ele já está andando, graças a Deus. Mas ainda não, a visão não vai recuperar mais. É um desafio, né? Conviver com essa debilidade, né? Mas por outro lado, né, como tudo na vida tem 2 lados, existe assim um dia após o outro, né? Às esse a pessoa está lá debilitada, mas a gente vê diariamente exemplos de pessoas que superaram também esse problema visual, vamos assim dizer, e continuaram levando a sua vida, né? A gente já teve aqui presença no nosso estúdio de algumas pessoas que são, assim, extremamente felizes, embora tenha grande dificuldade, né? Porque se a gente andar com os olhos fechados na cidade hoje, a gente vai ter muita complicação. E as pessoas estão andando a vida
toda com os olhos fechados aí, sem a visão, né? E muitos deles com um sorriso na cara, mostrando pra gente que a vida é bela mesmo nas dificuldades, né, Edília? E você bem disse, né? Na próxima terça-feira, durante esse seminário, vai ter apresentação musical, vai ter apresentação teatral, não quero contar spoiler aqui não, mas de pessoas que estão hoje convivendo com essa dificuldade, né? Sim, sim. Nós estamos ali também no teatro com uma exposição de um baixa visão, né? Que foi retinopatia diabética, né? Então, ele tá lá, os quadros dele, e ontem ele falou que ele encontrou na arte a maneira de seguir. Ali ele coloca, e nós fizemos a vivência, né? O CAP fez a vivência com as pessoas que enxergando como ele enxerga, né? Como um baixa visão ver, né? E aí ela falou assim, nossa, é como sentir a dor, como cada expressão do quadro é que você tá como ele se sente, né? Então a dificuldade que e eles vão lá e torna aí. E não desistem, né? Não desiste. Desistir não faz parte do plano, né? Não. Terça-feira, então, tá todo mundo convidado para estar lá no CEA. Tem que fazer inscrição, Edília, ou é só chegar? Tem um link no site da prefeitura, porque lá o espaço é pequeno, né? Sim. 150 pessoas, tem um link no site da prefeitura, ou também pode estar nos procurando, mandando alguma mensagem que a gente reserva a vaga lá no evento. E é uma possibilidade única, né? A própria Edília falou, né? Durante as mais de 2 décadas aí de existência da APADEV, todas as vezes que vocês quiseram acompanhar esse tipo de conteúdo, vocês tiveram que se deslocar de Angra dos Reis. Sim. E agora, com muita força de vontade, muita determinação da direção da APADEV, vocês conseguiram trazer profissionais para criar um seminário em Angra dos Reis. Eu acho que é um momento para lá de ideal, né? Porque a gente, como a gente disse, a gente vai ter uma ferramenta em breve, né? A gente espera que o mais rápido possível no Hospital de Olhos em Angra, e a gente jogar luz nesse assunto é para lá de importante. Não dá para negligenciar, principalmente com a visão, né? É uma coisa séria, é uma coisa que muitas das vezes vem de uma hora para outra, é uma coisa que muitas das vezes era possível ser evitada. E no dia 29, terça-feira, a APADEV está convidando todo mundo, né? Vai ter outras secretarias também envolvidas, entre tantas outras, né? Sim. Nós, no começo disso tudo, a gente procurou a Beth Brito, né? E falamos da nossa necessidade de fazer esse seminário, já que a APADEV não tinha como fazer, né? E ela de pronto, ela abraçou, né, o projeto. Levamos para a secretária Thaísa também, que também abraçou, e aí buscamos parceria com a secretaria de Saúde. Então, quer dizer, foram três reuniões, e fora o WhatsApp, porque é Covid, chamar palestrante, porque depende do horário também dos profissionais, né? Exato, muitas vezes eles estão nos consultórios, tratando as pessoas, entre outros. É que nem esse oftalmo que vai vir, ele vem do Rio, né? E ele acabou de ter o filhinho dele, né, que nasceu, mas ele vai vir porque, que nem ele falou, é muito importante falar da retina, dos cuidados da retina, né, descolamento da retina, retinopatia diabética e as doenças raras, que muitas pessoas nem sabem, que são poucas pessoas, e no nosso município nós temos deficientes visuais com essas doenças raras da retina. Exato. Que é o Wellington mesmo tem retinose pigmentar, o Paulo, o Bruno, tudo tem síndrome de Uschi. Então são doenças que não são faladas, nem são conhecidas. A Edília está lembrando aqui de pessoas que estão convivendo com a gente aqui no nosso dia a dia e que também passam por esses tratamentos, mesmo que agora, infelizmente, muitos deles, né, nessa situação de não conseguir reverter, mas que estão ali na APADEV, estão ali na associação, contando para outras pessoas as suas experiências e alertando, olha só, aconteceu comigo, pode acontecer com você. Sim. Né? Edília, só para lembrar, né? Terça-feira, no CEA, na Praia da Chácara. Link está no site da prefeitura, que é o angra.rj.gov.br. Não dá para negligenciar com essa coisa, né? Sabendo que tem o apoio das secretarias de saúde, de assistência social, entre outras, que vão estar também apoiando, e a possibilidade de conhecer um pouco mais
dos tratamentos, das possibilidades e das novas tecnologias, porque nada na vida é definitivo. A gente sabe que a medicina avança a cada dia, graças a Deus, e a ferramenta SUS está aí, né, para ajudar também nas pesquisas, entre tantas outras coisas. Eu tenho certeza que quem for nesse seminário da APADEV vai sair de lá com uma outra visão, literalmente, né, Edília? Você vai, com certeza vai. Convida aí o pessoal, Edília, fica à vontade. Então, estou convidando a todos, né, para esse seminário, que vai ser de informação, eu garanto que vai ser rico, né, em troca de experiências também, saber o que está, as pesquisas avançadas nas doenças raras, né, que a Stargardt mesmo já está bem avançada. Hoje já se tem curas para crianças, né, adultos ainda não, porque tem muitos que já estão avançados na idade, mas as pesquisas continuam aí, né. E se você está nesse tratamento aí, não desiste não, é importante você continuar com a sua resiliência, com a sua força de vontade, entre tantas outras coisas. Edília, parabéns, primeiro por conduzir com tanta garra nessa importante associação, a APADEV. Lembrando, vamos lá, passa o endereço da APADEV para quem não conhece. Um dia, perde aí 5 minutinhos, 10 minutinhos, vai lá conhecer um pouco do trabalho, saber que a APADEV está o tempo todo precisando do apoio, seja ele financeiro, seja ele do apoio logístico, seja ele das ideias. Eu tô vendo aqui que tem um poste atrapalhando o pessoal com baixa visão aqui, as pessoas precisam retirar. Esse tipo de informação precisa chegar até vocês para que o poder público também seja alertado, né? Sim. Foi importante você falar isso, que a associação, ela está 24 anos no município, né? E nós temos vários trabalhos para as pessoas com deficiência visual. Muitas pessoas que perdem a visão acabam nos procurando. E também a gente não só precisa de ajuda financeira, mas também como voluntários, pessoas voluntárias. Às vezes não precisa chegar lá e fazer coisa, mas sentar com os deficientes visuais, conversar com eles, escutar eles falarem, jogar um dominó, que nós temos lá dominó para jogar. Tem vezes que eles chegam lá, ficam sentadinhos lá, esperando. Aí às vezes a gente, que só tem 2 voluntárias, eu e a Val. Então às vezes a gente deixa de fazer as coisas para sentar lá, para escutar eles falarem. Porque muitas vezes em casa não são escutados, não tem ninguém que tem paciência, então lá eles só querem falar. Exatamente. Lembrar também, né, os profissionais que trabalham com as línguas de sinais, com o braille, com tantas outras coisas, né, para também fazerem parte desse seminário, explicarem um pouco como é que as pessoas podem ser educadas nessas novas tecnologias, né, que nem são tão novas, né, mas que estão aí à disposição. A gente sabe que agora a gente tem uma tal de inteligência artificial lendo etiqueta de supermercado, que ajuda muito, e as pessoas entenderem, né, que ser voluntário não é servir única e exclusivamente para você ir para uma rede social mostrar que você é uma pessoa legal. Pelo contrário, é uma coisa que vai não só alegrar, mas vai fazer uma pessoa que tem uma deficiência permanente um dia um pouquinho mais feliz, né? A Edília e a Val, como ela citou, são voluntários. Eles dedicam parte da sua vida, grande parte da sua vida, para o voluntariado, né? Isso tem que ser levado em conta, né? A Edília também tem a vida dela, a Val também tem a vida dela, e essas pessoas precisam do apoio, sabe de quem? De todos nós, que às vezes negligenciamos algumas situações, a gente meio que finge que não é com a gente, mas quando a gente tem um parente, uma pessoa próxima passando por essa necessidade, a gente começa a abrir os olhos, e infelizmente muitos deles não podem mais abrir os olhos. Sim. Né, Edília? Parabéns aí por essa luta diária, parabéns pela APADEV, parabéns aí pela realização desse seminário. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos, que vai estar lotado e que muita gente vai falar assim no final, poxa, que legal que a gente teve esse encontro. Parabéns, tá? Tá bom, obrigada. No que você falou aí, né, muitas vezes o meu voluntário, o meu apoio é para a pessoa que perdeu a visão, mas também a preocupação imensa de quem enxerga. Porque as pesquisas avançam, as informações chegam até nós e a gente sabe quantas pessoas vão perder a visão. E a gente não quer isto. A
A gente quer que as pessoas enxerguem a beleza da vida, a beleza que tem no mundo, que elas consigam andar, que elas consigam ir, consigam ler, consigam fazer todas as suas coisas. Não que os deficientes visuais não consigam, eles conseguem, mas já dificulta um pouco mais se você já teve uma vida, se você enxergou. Quando você perde, é muito ruim, até começar tudo novamente. Bem lembrado, Edília. Parabéns por essa lembrança também, né? E é mais um choque que a gente precisa dar na sociedade, né? Entender que todo mundo está em algum momento precisando de alguma coisa, e muitas das vezes as pessoas precisam só de um cuidado, só de um bom dia, de um alô, como é que você tá tudo bem? Senta aqui, vamos conversar. Sim. Edília Carmo, presidente da APADEV em Angra dos Reis, esteve com a gente na Rasca, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Protege Medicina do Trabalho. Muito obrigado. Lembrando que essa conversa vai estar daqui a pouquinho no canal da Rasca no YouTube para você compartilhar, curtir, seguir a página e ser uma pessoa um pouquinho melhor depois desse papo que a gente teve aqui. Foi muito bom. Tá bom, Edília? Tá bom, obrigada. Volte sempre na terça-feira, conte com a Rasca lá, a gente vai estar presente lá nesse importante seminário. Obrigado o apoio, né, que eu estou tendo das secretarias e todos. Obrigado. Essa foi a Edília Carmo aqui no Malha Fina. Malha Fina, a revista eletrônica para você que quer conteúdo. Transporte coletivo, Aviação Senhor do Bonfim. Transporte coletivo.